Olá pessoal, que prazer estar com vocês, meu muito obrigado. Quem não me conhece, professor Gleb Prete, sou professor exclusivo da JusExpert, jusexpert.com, sem dúvida nenhuma a maior e a melhor escola de perícia hoje do Brasil. Se você fizer uma simples pesquisa no site como Google, você terá realmente esta informação. Bom, além da formação em Direito, eu também sou sociólogo, historiador e pedagogo. Tenho pós-graduações, duas, o mestrado e o doutorado. E atualmente eu estou doutorando, pós-doutorando, na verdade, pela Universidade Federal de Santa Catarina, só aqui de São Paulo, capital. Bom, já sou professor há mais de 20 anos e perito há mais de 10. E é claro que o objetivo desta aula aqui é poder, o que, gente? Aumentar o conhecimento de todos nós, porque além de ser uma aula de cultura geral, é uma aula que nós trabalhamos muito também o que? A grafologia, a análise facial e a grafotécnica. Claro que não seria diferente. O nosso escolhido de hoje é a figura que todos vocês conhecem, não é, pessoal? Claro, ainda mais com a recente morte do mesmo, claro, que é o senhor Edson Arantes do Nascimento, tá? O Pelé. Bom, normalmente, pessoal, quando eu faço essas aulas, eu sempre preciso apresentar aqui o nosso, vamos dizer assim, o nosso periciando, se é que posso chamá-lo assim, tá? Bom, já exaustivamente falado, o Pelé dispensa, né, gente, qualquer tipo de apresentação. Nasceu em Três Corações, Minas Gerais, dia 23 de outubro de 1940. Morreu agora recentemente, dia 29 de dezembro de 2022, aqui em São Paulo. Foi campeão do mundo pela seleção brasileira em 58, com apenas 17 anos de idade. Em 62, que seria sua Copa, né, estaria com 21, 22 anos, se contundiu. Em 66, né, teve todo o problema, né, ou seja, Portugal entrou para não jogar bola, mas para agredir os brasileiros. E em 70 foi a coroação realmente do jogador Pelé. Autor de 1.283 gols oficiais, numa época que até então, gente, o futebol era totalmente diferente. Pelé, conhecido como atleta do século, reconhecido mundialmente como a pessoa que mais deteve ou que obteve a capacidade para um determinado esporte. Enquanto os jogadores, por exemplo, como Maradona, que só usava a perna esquerda, Messi, que só usa a perna esquerda, é, é, Cristiano Ronaldo, que só usa, obviamente, a perna direita, fulano de tal, que tem tal fundamento. O Pelé tinha todos esses fundamentos. Por que Pelé é considerado o rei do futebol? Porque todos os fundamentos do futebol, do esporte, ele tinha. Ele cabeceava, chutava com os dois pés, até como goleiro jogou algumas partidas e agarrava muito bem, via de passagem, pegava muito bem. Qualquer posição que eu colocava realmente era algo realmente surpreendente, era algo surreal. Mas Garrincha foi melhor. Uma discussão enorme, né? A gente sempre quer encontrar, né, pessoas melhores e tal. Garrincha era um craque maravilhosíssimo, tudo bem, gente? Mas não tinha todos os fundamentos como Pelé tinha. Tudo bem, a Copa de 62, Garrincha teve todo um detalhe, fez gol de cabeça, fez gol de perna esquerda, fez gol de falta, mas 62 foi o último, vamos dizer assim, ano que realmente o Garrincha jogou. Para quem leu a biografia do Rui Castro, muito boa, vale muito a pena. Então Pelé, indiscutivelmente, isso palavras de outros jogadores que entendem da matéria, que viveram e jogaram com ele, tem essa mesma conotação, tá? E, claro, sempre vai ter aquele que vai falar o Garrincha foi melhor, o Maradona foi melhor, o Messi foi melhor. Eu já ouvi falar que até o Neymar foi melhor do que ele. Né? Aí menos, muito menos, não é? Bom, eu tenho duas experiências com Pelé, pessoal. Eu não conheci, mas em 87, eu tinha 11 para 12 anos de idade, o meu pai me chamou e falou, filho, vamos no Pacaembu, né? Porque até então a gente ia no Morumbi. E meu pai me chamou para ir ver um jogo de veterano. Eu acabei indo, sempre gostei muito de futebol, né? E lá era a seleção master, né? A Copa Pelé e a seleção master de ex-jogadores. E o primeiro jogo, se eu não me engano, o primeiro e único jogo, o Pelé jogou. Então eu tive o prazer no Pacaembu, rapaz, uma noite fria pra caramba, mas eu tive o prazer de ver o Pelé jogar. E realmente ele tinha algo de especial. Na época, isso é 87, ele tinha 30, 40, 46 para 47 anos. Estava super em forma, mandou muito bem, tá?
20 anos depois, pessoal, 2006, 2007, por volta disso, eu dava aula num curso... só detalhe, nesse jogo do Pacaembu, eu ainda criança, adolescente, pré-adolescente, eu reparava que todo mundo não tirava os olhos dele. Né? Você olhava do lado, a bola podia estar do outro lado do campo, mas todo mundo estava olhando para ele. Né? Então, realmente, era uma coisa que me marcou muito. Nesse mesmo estádio, só um parênteses, eu também vi o Falcão jogando pelo São Paulo, isso na década de 80. Depois eu vi a despedida do Romário, quer dizer, os 3 maiores jogadores que eu vi, que para mim são Pelé, Falcão e Romário. Eu tive o prazer de ver no Pacaembu, não é engraçado? Eu sou São Paulino, mas vi no estádio do Pacaembu. 20 anos depois, pessoal, 2006, 2007, mais ou menos, um aluno, Maurício, que eu dava aula até então na faculdade em cursos preparatórios. E eu sempre gosto de falar de futebol, esse tipo de coisa, no intervalo. E eu sempre demonstrei a minha admiração pelo jogador Pelé, enfim. E esse aluno me falou, professor, eu trabalho no clube do Banespa, no antigo Banespa, tá, pessoal? E o Pelé, ele vai essa semana lá, porque ele tinha uma empresa, ou era sócio de uma empresa, que instalava grama sintética. O senhor não quer ver o Pelé? Eu falei, lógico, vamos lá. E aí eu fui, era uma tarde dela de manhã, à tarde, eu fui lá no dia e hora, no clube do Banespa. Mais ou menos 1h30, 1 hora de atraso, daquilo, pessoas assim sempre atrasam, claro. Passou essa figura, eu estava um pouco mais afastado, como se fosse, vamos dizer assim, na parte superior do clube, mas ele passou assim, a uns 5 metros de nós, enfim, todo mundo reverenciando, curtindo, e realmente, quando ele chegou, só deu ele. Então, foram as duas vamos dizer, condições, ou as duas oportunidades que eu tive de ver o Pelé de perto. Tá bom? Não tive nada mais além disso com o Pelé. O Edson é um ser humano como todos nós, com seus erros, com seus acertos. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de pré-julgamento sobre a figura da personalidade dele. Tudo bem, pessoal? Bom, como essas aulas, a gente sempre costuma fazer uma análise facial, não é? Então, primeiramente, vamos analisar esse rosto que é tão conhecido, entre, obviamente, o mundo, não só o mundo de futebol, mas o mundo do esporte. Primeiro, Pelé. Só no final de vida, ele começou a deixar os cabelos um pouco brancos, até mesmo por motivo da doença, que acabou acarretando a sua morte, mas ele sempre manteve, ele sempre cortou o cabelo, diga de passagem, no mesmo barbeiro. Não sei se você conhece a Vila Belmiro, coladinho à Vila Belmiro, no estádio do Santos, tem o Didi, que sempre, desde muito novinho, cortou o cabelo do Pelé. Então o Pelé sempre foi muito vaidoso, isso é fato, ele sempre cuidou muito bem da imagem dele. Da imagem do Pelé. E ele é uma pessoa ligada, obviamente, à sua família, porque o cabelo são pessoas que são ligadas à família. Então, só no final de vida que teve mais entradas no seu cabelo, mas sempre a pessoa ligada à família, aos antepassados. Ele sempre falou muito do pai, da mãe dele, que é viva ainda, até a data desse vídeo, é viva ainda, e sempre comentou isso muito bem, tá? Bom, testa larga, não poderia ser diferente, como um corredor de Fórmula 1, Tem uma visão ampla, Quem tem testa larga tem uma visão extremamente ampla, pessoa inteligente, tá? Vejam vocês, pessoal, que ele, além dessa testa larga, ele tem muitas, vamos dizer assim, marcas de expressão na sua testa. O que significa isso, Sempre olho muito aberto, eu fui encontrar algumas fotos do Pelé que olha, só no final de vida que você vê ele com o olho um pouco mais caído, mas sempre um olho muito aberto, muito atento a tudo, E as duas vezes que eu vi o Pelé, me marcou muito o olhar dele, Um olhar aberto, vendo tudo, Sempre isso também me marcou. Bom, a sobrancelha do Pelé é grossa, tá? Ou seja, não é uma pessoa que afeta a características, vamos dizer assim, minuciosas e detalhistas. Não. Ele é uma pessoa que fala aquilo que vem na cabeça, não filtra aquilo que diz. Por esse motivo mesmo, muitas vezes é questionado, não é, pessoal? Pessoa que tem sobrancelha grossa, consequentemente, fala sem muito filtro, sem muito pudor. De um modo geral, ele tem uma distância normal, normalmente 2 dedos entre uma sobrancelha e outra. Então, normalmente, você vê que nas entrevistas ele é um pouco mais comedido, tá? Comedido. Cobre todos os olhos, a sobrancelha dele, o que significa que é de proteção. Então, ou seja, uma pessoa que sempre procurou se proteger. E realmente, eu, pelo menos, não tenho conhecimento de ver o Pelé numa bebedeira, numa festa errada ou algo nesse sentido.
tá? E é curva. A sobrancelha do Pelé é curva. O que isso significa? É um artista, né? Todos que têm essa sobrancelha curva é um artista. Já dei o exemplo aqui para vocês em outras aulas, até do Anderson, né? Anderson Silva, lutador de MMA, que normalmente a sobrancelha é quadrada, né? Totalmente trincada, né? Desses lutadores. Anderson Silva não. E veja que o Pelé, óbvio, é um artista. Isso é fato. Olhos do Pelé. O olhar, obviamente, grande, ele tem um olho, né, vamos dizer assim, gente, um olho que se salta, obviamente, isso dá uma visão, por isso que ele era um dos fatores físicos que explicam, né, a medicina esportiva, explica que esse olho largo dele, ele conseguia enxergar de forma muito mais ampla o campo, então realmente esse olho saltado dele é normalmente pessoas, e Deus não faz nada por acaso, né? Normalmente pessoas que vivem no litoral têm a visão mais ampla, diferentemente daqueles que vivem nas montanhas, que o limite para você enxergar é menor. Quem mora perto do litoral, você vê todo aquele mar, abre, né? Ou seja, você tem que ter a visão mais larga para enxergar todo aquele mar. E eu sei que o Pelé foi com 15 para 16 anos para o Santos, mas obviamente que estava numa fase ainda de desenvolvimento. Ele saiu de Três Corações, foi para o Bauru e de Bauru, obviamente, foi para Santos, tá? Que é uma cidade que não conhece, uma cidade litorânea aqui próxima à capital São Paulo. Os olhos do Pelé sempre foram vermelhos. Eu procurei aqui na internet algum olho, essa parte que não fosse vermelho, o que significa isso? Que além de cansaço, é o que significa, mas principalmente pessoa que é muito pressionada com a sociedade. Então, desde a Copa de 66 até 62, não era tanto, mas 66, o olho dele sempre foi muito vermelho. Ou seja, a sociedade, o meio que ele está, pressiona. E realmente eu tive o prazer, né, de dar uma aula junto com o Josival Peixoto. Para quem não sabe quem é Josival Peixoto, era um apresentador da Jovem Pan, já em final de carreira, mas nos anos 60 e 70, Josival Peixoto, inclusive, escreveu um livro com ele, chama-se Direito Penal do Trabalho, tá? Pela editora LTR. E o Josival Peixoto era um locutor. O que o Galvão Bueno faz hoje, Josival fazia nos anos 60, 70, tá? Junto com o Fiore Gigliotti e tantos outros locutores da rádio e da TV que estavam iniciando. E o Josival falou algo interessante, falou que o Pelé, que o Edson, essa figura que estamos falando, era escrava do Pelé. Ou seja, o Edson era escravo do Pelé. Eram duas personalidades totalmente diferentes, não é? Gente, o Pelé sempre olhou, ele nunca olhou por baixo e nunca olhou por cima. Ele sempre olhou reto. Ou seja, uma pessoa que procurava sempre tratar as pessoas de igual para igual. Realmente, os relatos que a gente vê, e essas duas vezes que eu tive a oportunidade de estar, pelo menos próximo, né, a ele, eu posso te garantir que eu nunca vi ele sendo o rei do futebol, sendo uma pessoa soberba. Pelo menos a impressão que eu detenho, tá? Nariz do Pelé, né? O nariz do Pelé é afrodescendente, claro, negro, e pode ver que as narinas são bem largas do Pelé, né? Bem largas. O que isso significa na prática, queridos amigos? Que entra dinheiro, mas também sai dinheiro. Eu fui ver recentemente o patrimônio, né? Saiu nas reportagens agora, até da Forbes 2014, 2013, 14 saiu isso. A fortuna do Pelé. Eu achava que era coisa de bilhões, né, pessoal? Não, 80 milhões. Gente, claro que é muito dinheiro. Mas vai dividir, parece que em 8 herdeiros, entre filhos e a esposa. 8 herdeiros, né? Até os netos daquela filha dele que morreu, enfim, todos vão receber. Cada um vai receber 10 milhões. É claro que é muito dinheiro. Colocando isso numa aplicação muito simples, vai dar uma renda mensal muito boa para quem receber. Mas pela estatura do que o Pelé significou para o esporte, é muito pequeno. Uma pessoa como hoje, o Cristiano Ronaldo, como o Messi, como o Neymar, ganharam, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, ganharam muito mais dinheiro do que essa figura. Ou seja, o Pelé realmente, do ponto de vista de investimentos, sempre foi péssimo. Veja, o nome dele, Pelé, não é dele. Ele vendeu para uma empresa americana, sabia disso? Gente, sério. Ele teve que vender uma casa ali em Santos e mudar para uma outra casa, claro, um grande padrão, mas a primeira casa dele era muito melhor. Ele teve que mudar, porque os gastos eram muito maiores, teve que fazer contas. E é engraçado você pensar uma pessoa como Pelé fazendo contas.
né? Como nós, né? Fazemos contas para pagar os boletos mensais, né? Imaginar isso do Pelé? Pois bem, até o Flávio Prado falou isso recentemente, grande Flávio Prado, tá? Bom, gente, então entra e sai muito dinheiro. Isso é o que significa, né, as narinas. Veja que o bigode chinês dele não é fechado. Então, muitas vezes, não era uma pessoa justa. Então, também tem essa conotação. Antes de passar para a boca e para o rosto, a orelha do Pelé. O Pelé não era um revolucionário. Para quem pensa que o Pelé era um revolucionário, a análise facial ensina que não. Porque o revolucionário tem aquela orelha para fora, como Ayrton Senna, como o Papa Francisco, não é? Como Obama, né? São pessoas revolucionárias. Né? Pelé não, Pelé sempre foi muito obediente. Todos os técnicos que passaram pelo Pelé, mesmo ele sendo o rei do futebol, ele nunca colocou na mesa que era o rei do futebol. Ele sempre obedecia ao técnico, enfim, até no exército mesmo, né, quando ele tinha 17 para 18 anos, que ele serviu o exército, quem serviu com ele fala também que era extremamente obediente. E aqui no exército tem que ser mesmo, né? Mas já era o rei do futebol, já tinha sido campeão do mundo, né? E foi servir, tá? E ele não tem uma orelha pontiaguda. O que isso significa? Ele não é um líder. Tá certo, gente? Não é um líder, tá? E também não é um orador. Normalmente aquela orelha pontiaguda aqui, parece um duende, né? Pontiaguda, é aquela pessoa que é um bom orador. Então presta atenção, toda pessoa que tem a orelha pontuda, que não é o caso do Pelé, e realmente, gente, o Pelé fala muito mal, diga de passagem, né? Não tem uma dicção muito ruim, com todo respeito ao Pelé, mas e também não tem uma, como posso falar, gente, não tem uma habilidade na sua fala. Imagina o Pelé dando aula, por exemplo. Pelé dando uma palestra. Não flui, entende? Não flui. Então isso está muito claro. Bom, vamos para a boca do Pelé. Veja que os lábios de baixo são maiores do que os lábios de cima. Quer dizer, o aspecto material é maior para o Pelé. Ele sempre deu muito valor ao aspecto material. Não é à toa que ele recebia carros quando era campeão do mundo, né? A primeira Aeroíris que teve aqui no Brasil, a própria Aeroíris deu a ele. Ele ganhou uma Mercedes, acho que em 62, ganhou uma Romizeta em 58, não é? E dentre tantos outros carros que o Pelé ficou. E uma coisa que me chama a atenção, eu sei que o Pelé é muito sorridente, sempre foi muito simpático, né? Mas pesquisando na internet, coloca imagens do Pelé. É difícil, mesmo ele jovem, só se fosse muito jovenzinho, lá 16, 17 anos, você não encontra o Pelé com a boca fechada. Boca fechada, ele sempre está com a boca entreaberta. Veja, essa foto que eu selecionei, ele não está sorrindo. Ele está, está um evento, né, está trajado para algum evento, mas ele não está sorrindo. Ele está com uma aparência serena, mas não está sorrindo. Mas é difícil, o Pelé não fechava a boca. O que significa isso? A pessoa que anda com a boca entreaberta, ele nunca está bem conjugalmente. Então, normalmente, pessoal, a pessoa que anda com a boca aberta é como se fosse o homem e a mulher, né? Enfim, o casal. E a boca fechada significa o quê? É uma pessoa que está bem conjugalmente. O Pelé, eu nunca vi isto, tá? Rosto do Pelé, tá? Claro que ele está aqui com um pouco mais de idade. Eu acredito que ele esteja aqui com mais de 60 anos nessa foto, né? Sempre ele se cuidou bem, mas deve ter mais de 60 anos, com certeza. Ele tem o rosto fino, ou seja, uma pessoa como se fosse um ovo, né? Em cima da mesa. Não fica em pé, muda muito, né, gente? Não são estáveis. Pessoa como Pelé não é estável, tá? Ou seja, não é aquela pessoa com o rosto mais quadrado, tá? O rosto mais quadrado, ele assenta mais, né? Enfim, não é tão instável, né? Como o Pelé. Isso demonstra muito o caráter da pessoa. E outra coisa que eu já ensinei para vocês lá no curso, de forma muito mais aprofundada, né, gente? Mas aqui um pouco mais objetiva, você sabe que essa parte superior até aqui é de 0 a 20 anos. Essa parte até aqui é dos 20 aos 40, toda essa parte. E daqui para baixo é dos 40 até o final da vida. Veja que essa parte do Pelé sempre foi mais escura, sempre foi mais, vamos dizer, gente, cheia de relevo. O que significa que no final da vida ele ia passar por momentos delicados. Então, normalmente as pessoas que... Você pode ver, se você teve uma infância muito dura,
veja que a testa fica com muitas marcas. Se você teve uma adolescência pesada, é essa parte que fica com marcas. E daqui para baixo, do nariz para baixo, é onde você determina se a pessoa vai ter uma velhice tranquila ou não. Isso os chineses nos ensinam, tá? Então Pelé realmente o final de vida, desde 2016 ele passa, é que escondeu, né, pessoal? Ninguém quis falar que era câncer de colo, falar que era problema renal, alguma coisa, mas pela aparência dava-se para ver, claro que era uma doença muito mais grave, tá? Bom, análise facial é essa. Então, essa é a personalidade que nós temos. Então, se eu fosse conversar com o Pelé, hoje não dá mais, né, porque ele faleceu, mas se eu fosse conversar com o Pelé, não é? Eu gostaria de falar com ele primeiro sobre família, porque é uma pessoa que lida muito bem com a família. O cabelo dele deixa isso muito bem claro. Segundo, eu falaria com ele também sobre visões mais amplas. Eu poderia falar com o Pelé, por exemplo, sobre as viagens que ele fez. Eu não falaria sobre obra de arte, porque obra de arte você tem que ter uma visão um pouco mais centrada. Então eu não falaria. E olha que o Pelé, né, obra de arte, ele deve ter visto milhares, né? Conhece praticamente o mundo inteiro, né? Mas eu não falaria sobre obras de arte com o Pelé. É um assunto que não o interessaria, tá? Eu, para fazer um contrato com o Pelé, em virtude desse bigode chinês, eu gostaria de deixar tudo muito amarrado nesse contrato, tá bom? Em virtude talvez, desse equilíbrio que talvez ele não colocaria naquilo, tá? Não confiaria nele do ponto de vista conjugal, tá certo, gente? Uma pessoa convidaria para vir na minha casa, tá certo? Não, e não é nem pelo histórico que ele tem, viu, pessoal? No que tange a envolvimentos amorosos que ele teve, mas eu não confiaria, exatamente porque a pessoa que anda com a boca entreaberta como ele, sempre está à procura de alguém, e eu não quero que esse alguém seja alguém que está comigo, tá certo, gente? Então, eu não o confiaria, com todo o respeito, obviamente, ao Pelé, tá bom? Então, seria basicamente a conversa que eu teria com ele, tá bom? E também não iria perguntar sobre, obviamente, velhice com o Pelé, porque está evidente que ele não gosta de ter a idade avançada, né? Porque ele esconde, ele tira os cabelos brancos, né, do cabelo, sempre se manteve muito bem arrumado, poderia falar de roupas com o Pelé, ou algo nesse sentido, tá? Bom, diante disso, vamos fazer agora a análise grafológica da assinatura. Como vocês podem ver, pessoal, eu vou até vir para cá, com permissão aqui ao Pelé, deixa eu ficar aqui nesse cantinho aqui. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Quando a gente vai trabalhar a análise grafológica aqui, pessoal, o que nós podemos atuar aqui, tá? Deixa eu até aumentar, acho que vai ficar melhor se eu aumentar aqui para vocês, para a gente poder enxergar bem esse negócio aqui. Vamos lá. Isso, acho que aqui ficou bom, né? Ótimo, ficou bom. Pessoal, o que eu quero passar aqui para todos vocês. Isso, vamos lá. Agora vamos trabalhar essas assinaturas aqui. Veja que ele sempre assinou como Edson Pelé, tá bom? Edson Pelé. Bom, primeiro que é difícil você achar uma assinatura do Pelé que não seja grande. O que isso significa? Quando chega no local, todo mundo sabe que chegou o Pelé. Então, a assinatura grande é uma pessoa expansiva. É uma pessoa que nunca passa despercebida. Então, se você for fazer uma coleta, meus caros amigos, de uma determinada pessoa, e aquela pessoa chegou e realmente mostrou para que veio, normalmente ela tem assinatura grande. É o caso aqui do Pelé. Todo mundo sabe que chegou, tá? De um modo geral. Veja, que assinatura como Edson, a gente sabe que é Edson porque ele, né? Mas se fosse qualquer outra pessoa aí, esquece o Pelé do lado, se aparecesse essa figura para você, a gente estaria, né? Edson, Elaine, né, gente? Edivaldo, né? Enfim, pode ser qualquer pessoa. Então veja que a figura do Edson, ele tenta esconder, porque ele sabe que teve erros. Como todos nós temos, repito, não estou julgando o Pelé, ou melhor, o Edson. Mas veja que ele esconde a figura do Pelé, do Edson. E do Pelé, não. Do Pelé, do jeito que você olha, e era para ser Bilé, né? Que Bilé era um goleiro do Vasco, né? E ele gostava muito desse goleiro quando criança, e acabaram apelidando ele como Pelé, porque ele não sabia falar Bilé, ele falava Pelé. Então acabou ficando Pelé. Mas veja que o Pelé não esconde.
Mas o Edson ele esconde. Ou seja, ele sabe, né, que tem aí os seus pormenores como pessoa. Repito, como todos nós temos, tá bom, gente? Normalmente o Edson, quando pessoas que escrevem de forma estranha se assinam, escondem, tem algo a esconder e demoram muito a falar. E existe muita dúvida no que vai fazer. Gente, realmente, quando no que tange ao Pelé como um todo, nós verificamos o que, pessoal? Que existe aqui ele pensava muito em atos públicos para não sujar, manchar a tua imagem, tá? Então gera-se muitas dúvidas. Veja que tanto o Edson quanto o Pelé tem essa parte envolvente inicial. Isso por um lado é bom, o lado positivo disso é uma pessoa que se protege. Então toda pessoa que faz essa parte envolvente na assinatura é uma pessoa que se protege, tá? Mas por outro lado também é uma pessoa que se sente inferior às demais. Aí você pode me perguntar, mas professor, por que o Pelé se sentiria inferior aos outros, não é? Gente, só isso só ele pode informar, tá certo? Não eu. Mas o que eu interpreto, meus caros amigos, o Pelé, ele veio de uma família muito humilde, muito simples, né? De trabalhadores, de pessoas do bem, enfim. E, obviamente, numa sociedade muito diferente dessa que nós estamos vivendo hoje, né? Então, sofreu todas as suas agruras aí quando criança. E, obviamente, né, no filme dele, inclusive, mostra, né? Nasce uma estrela, que até o pai dele é o Seu Jorge, né? Enfim, ele aparece no filme O Pelé, é engraçado. Então, veja que os riquinhos da região, né? Os meninos que tinham mais dinheiro, além de serem brancos, né? Não podia entrar negro no time, inferiorizavam ele. Aí ele mostrava através da bola que, meu amigo, você não vai pegar e dar um show, né? Então, ele conseguiu driblar tudo isso com a bola. Mas será que ele conseguiu vencer isso dentro dele? É isso que nós temos que lutar. Então, essa assinatura me mostra muito isso. Que é uma pessoa que se sentia ainda, sabe, mesmo sendo um dos brasileiros mais conhecidos do mundo, que levou a bandeira brasileira, ainda se sentia inferior. Tá? O traçado, veja, o traçado aqui de tanto do Edson quanto do Pelé é anti-horário. O que isso significa? Uma pessoa que sempre está rememorando o passado. A Copa de 58, a Copa Roca, a Ramon de Carranza, em 66 Portugal acabou com a gente, né, na porrada, em 70 eu dei um show. Ou seja, não fala em 2023, fala apenas do passado. E realmente, todas as entrevistas que a gente vê do Pelé, meus caros, é quando ele era jogador, quando ele foi jogar no Cosmos, nos Estados Unidos, depois quando ele foi ministro dos esportes do Fernando Henrique Cardoso. Mas eu nunca vi o Pelé falando em aspectos futuros. E ele pouquíssimo se envolveu sempre com política. Ele nunca quis se envolver. E olha que ele jogou numa época que eram os militares, tá bom? Que estavam no poder através do golpe militar de 64, que se manteve em 65 e foi até 86, 85, 86, com a eleição indireta do Tancredo. Mas veja que o Pelé nunca adentrou a política. Muito pelo contrário, né? O presidente que entrava, ele mandava uma camiseta autografada, sabe? Ele é muito questionado por isso, pessoal, por não se envolver como político, tá bom? Aí cada um tem a sua opinião acerca disso, tá? Aqui é um ponto que eu acho que figuras como ele, que tem muita voz ativa, poderia realmente, pelo menos, tentar conduzir as pessoas para um pensamento democrático, um pensamento certo, um pensamento que realmente faça o melhor para a população, né? Exemplos que eu posso trazer para vocês, né? Jogadores da Alemanha nessa última Copa que colocaram a mão na boca, né? Em virtude do Catar, que tem todos aqueles problemas com os direitos humanos. Ou, por exemplo, o Cruyff da Copa de 74, que também lutava ali, tá certo, pelos direitos. Sócrates, né, que lutou tanto pelas diretas já aqui no Brasil. Então, ou seja, jogadores que realmente iam para cima. Então ele ficou sempre meio que na encolha. Então ele sempre foi o Edson nessa história. Ele sempre se escondeu, mas sempre ligado ao passado, tá? Ele colocou o pinco, né, o acento no Pelé, como se fosse um pinco. Isso é a fantasia, né, pessoal?
Isso é a fantasia. E realmente, como jogador, a sua fantasia simplesmente extraordinária. Bom, terminada a análise grafológica, fizemos a análise facial, grafológica, agora a grafotécnica. Tudo bem? Vamos lá. Pegando a nossa tabela grafoscópica, que foi criada, obviamente, pelo nosso professor Rodrigo, né? Fantástica a nossa tabelinha. O ritmo da assinatura do rei, claro, né, gente, é forte. Não poderia ser diferente, né? Uma figura marcante. O dinamismo é alto, tá? Sua velocidade também não poderia ser diferente. Mesmo já com uma idade avançada, era muito rápida. E sua habilidade é madura secundária. Veja que não é senil. Ninguém fala que esta assinatura é de alguém de 60 ou 70 anos. Perfeito? Porque ele sempre se manteve muito ativo na vida. Então, realmente isso foi bom. Esses são os aspectos subjetivos da assinatura do rei. Tá? Bom, a sua letra é cursiva. Tá? A sua letra é cursiva, aquela letra ainda muito infantil. O Pelé tem uma letra infantil. Mesmo a assinatura dele completa, Edson antes do nascimento, é uma assinatura cursiva ainda. Não é? É a mesma assinatura que ele tinha 17 anos, quando ele assinou o primeiro contrato com o Santos Futebol Clube. Tá? O seu ataque, é engraçado falar de ataque para o Pelé, né? Mas o ataque da assinatura dele é ensaiado. Tanto o Edson quanto o Pelé. É aquele momento que você faz, que você está pensando o que você vai fazer, entendeu? É isso que ele faz. Tá? Então, obviamente, o ataque dele é ensaiado. O remate, tanto do Edson quanto do Pelé, é infinito. Perfeito? Infinito. Os seus gramas são curvilíneos. Veja que as gramas, não, os gramas, perdão, e na grama que ele jogava, mas os gramas da assinatura, são curvilíneos, ou seja, uma pessoa extremamente afável. Pessoa que tem esses traços curvos na assinatura, como aquela professora do ensino fundamental, pessoas fáceis de lidar, tá bom, gente? Pessoas afáveis. É inegável, isso para quem já viu, que o Pelé pode ter 1000 pessoas na fila para pegar o autógrafo dele. Ele não vai embora antes de atender a última pessoa. Pelo menos atendia, né? Agora falecido, não faz mais. Os seus hábitos gráficos são ornamentais, tá? E também helicoidais. Pode colocar isso no laudo de vocês. Né? As assinaturas, ora apresentadas, têm um caráter ornamental e também helicoidal. Tá? Que mais aqui? Sua espontaneidade, fluida. Imagina quantos autógrafos o Pelé não deu na vida. Obviamente que é extremamente fluida a assinatura dele. Tá? A ligação dos traços sempre por baixo, nunca por cima, viu? Sempre por baixo. Tá? Ou seja, de quem saiu de baixo e conseguiu uma ascensão. Tá? O seu alinhamento sempre é ascendente. Eu não vi uma assinatura do Pelé que seja descendente, sempre ascendente, tá? Subindo. O seu espaçamento gráfico é médio, não é nem largo nem pequeno, tá? É médio. A sua inclinação axial é dextrógena, ou seja, levemente voltada para a direita. A sua proporcionalidade é alta, veja que o E do Edson é muito maior do que o restante, assim como o P do Pelé é muito maior, tá? O calibre é grande, já foi abordado isso anteriormente, tá? Sua pressão é forte, veja que o ataque em gancho que ele tem ali no traço do Pelé, tá vendo? Aquele traço vertical do Pelé, verifica que é um gancho ali muito forte, né? Ou seja, pressão forte. E quem conhece um pouco de futebol sabia que esse rapaz aqui em cima entrava duro nas jogadas, né? Recebia porrada, mas também dava porrada. E a sua gladiolagem, ela é positiva, tá? Gladiolagem, lembra disso? Você verifica se ela é positiva, neutra ou negativa, tá? Olha, gente, o que eu tinha para falar dessa figura era isso daqui. Claro que assunto para falar do Pelé é que não falta. Eu gosto muito de abordar assunto de futebol. Tenho N biografias aqui que eu já li de ex-jogadores que inclusive jogaram com ele, né, gente? Como Newton Santos, como Didi, são biógrafos. Não faço essas lives porque pouca gente conhece. Quem foi Newton Santos, né? Pouca gente conhece, né? Enfim, Didi talvez algumas pessoas conhecem, mas muito pouco, né? Só quem gosta muito de futebol, né? Tenho aqui do Tele Santana, aí, obviamente, é um pouco mais. Ele já falecido, mas um pouco mais recente porque foi técnico. Mas, obviamente, que não é um assunto que vai, né? Melhor pegar personalidades que seja mesmo do senso comum e geral, ainda de conhecimento.
Infelizmente, o brasileiro ele dá muito pouco valor aos seus ídolos. Sempre são ídolos atuais, né? Enfim, os ídolos do passado são esquecidos, né? E eu quero fazer aqui, obviamente, menção ao Pelé, que foi muito execrado na imprensa como um todo. Por quê? Porque era pobre, negro, tá? Ele conseguiu vencer, conseguiu se sentar ao lado de reis e rainhas e comer no mesmo nível deles, presidentes, papas. Então, para muita gente, uma pessoa como ele, que vem de família pobre, humilde, não tem nenhuma, vamos dizer assim, gente, conotação familiar que dê ascensão, e ele conseguiu realmente ascender num grau maior que nenhum outro esportista conseguiu. Nem Ayrton Senna, pessoal. E olha que eu gosto muito do Ayrton, já fiz inclusive até uma aula sobre o Ayrton. Mas o Ayrton veio de uma família abastada, né? Numa época que a Fórmula 1, quem tinha dinheiro, no começo, Fórmula 3, pagava e corria. Fórmula 1 também não era diferente, quem pagava corria. O pai dele tinha condições financeiras de poder fazer isso, né? Já o Ayrton parecia muito mais um europeu, né? O Pelé não. O Pelé é o Brasil, cara. O Pelé é o Brasil, não é? Com o seu gingado, com o seu estilo, com sua forma, com sua humildade, tá? Mas sem ser submisso, mas com sua humildade. Então deixo aqui os meus votos de carinho ao Pelé, respeitando, obviamente, opiniões contrárias, que os haters adoram, né, atacar, porque realmente adoram atacar, porque o brasileiro tem um grande defeito de querer, muitos brasileiros, né, não todos, mas de atacar e não usar como exemplo. Tira o que o Pelé fez de ruim, que todos nós fizemos, e colocamos aquilo que ele fez de bom e adotamos como tal. Ou seja, nós, infelizmente, muitos brasileiros têm um aspecto de inveja, sendo que nós tínhamos que falar o que essa pessoa deixou que realmente pode ser válido e que eu posso utilizar na minha vida. Bom, o que eu levo do Pelé? Treinamento. Então, se você treinar, o Pelé era o primeiro a chegar no treinamento e o último a sair. Segunda coisa, o Pelé sempre foi extremamente humilde, tratou todo mundo, podia ser a pessoa mais simples daquele hotel ou o dono daquele hotel. Ele tratava da mesma maneira e dava o autógrafo com tudo que a pessoa trouxesse, camiseta, bola, etc. Tá? Então, são esses pontos positivos. Não estou dizendo que a pessoa é santa, mas eu não vou fazer coisas que eu não concordo com o que ele faça. Mas eu vou fazer coisas que, a meu ver, é um exemplo que pode ser adotado para todos nós. Tá? Então, gente, deixo aqui a minha homenagem ao Pelé e agradeço mais uma vez. E deixa eu dar um recado para você aqui, pessoal. Vamos lá. Nós estaremos fazendo, pessoal, um workshop agora, tá? Deixa eu até colocar aqui para você a data direitinho, para que a gente possa já... Isso. Claro, quero comentar sobre Érico Veríssimo, também grande Érico Veríssimo. Que felicidade é a certeza de que a nossa vida não está passando inutilmente. Obrigado aqui ao nosso querido Érico Veríssimo e que todos sejam muito felizes. E nós faremos, é claro, né, meus caros amigos, o nosso querido workshop. Vou trabalhar com vocês, tá bom, gente? Estas próximas aulas. E o início será agora, dia 2, quinta-feira, 2 de fevereiro, até o dia 5 de fevereiro, às 8 horas da noite, tá? Nós iremos fazer um workshop, 4 aulas gratuitas. Isso daqui, professor, é o curso? Não, né, meu filho? O curso eu vou ter que pagar? Lógico, né, meu caro? Tá certo? Gente, tem pessoas que chegam para mim e falam, workshop eu já vou ser perito, né, professor? Não, meu filho. Workshop é uma coisa, curso é outra. O workshop é para você conhecer essa profissão, conhecer essa atividade, saber exatamente como lidar com a perícia, enfim. Gostou? Gostou. Aí vamos fazer uma condição especial, aí você faz o curso completo. Ah, professor, por que você não dá o curso gratuito? Porque eu preciso pagar minhas contas, meu caro, tá? Assim como você precisa pagar as suas, por isso que você não trabalha de graça. Então, gente, questão de bom senso, antes que meus queridos haters falem aqui nos comentários. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, eu quero agradecer muito a você. Se inscreva em nossos canais e você que não é ainda aluno, se inscreva no workshop. E se for aluno, indique o nosso workshop, pessoal. Você sabe que, se você for aluno, você sabe da qualidade aqui da nossa escola. Obrigado a todos. Abraço, pessoal. Boa noite. Fiquem bem.